gente. Neuropsiquiatria, tá? Ela é muito importante nesse período que nós estamos passando, principalmente nesse período. Por quê? Porque eu vou falar que esse período estão 4 patologias que vêm puxando uma outra, ela vem atacando a população brasileira, mundial, mas principalmente brasileira. Vê se vocês vão entender. O que vai puxar geral aí, Anderson, nesse período, são os transtornos de ansiedade. Mas o que tem a ver o transtorno de ansiedade nisso tudo aí? Gente, o transtorno de ansiedade, ele vai puxar o transtorno do pânico, ele vai puxar o que nós chamamos de transtorno alimentar, o TCAP, ele vai puxar a própria depressão. Caraca, Anderson. E mais qual? O último tópico que eu passei para vocês pesquisarem, somatização. Então, esse aí que é o foco do nosso hoje, da nossa revisão. Transtorno de ansiedade, depressão, transtorno alimentar, né, compulsivo alimentar, falar do que nós chamamos de somatização. Antes, por que você está frisando nessa revisão em cima desses elementos? Gente, não adianta eu chegar aqui e falar de doença por doença, sinais e sintomas de doença por doença. Por isso que eu pedi vocês para fazerem as pesquisas. Por quê? Quando eu falo para vocês que para me identificar uma doença, né, e tratar a doença, eu preciso de dois tipos de identificação: sinais e sintomas. Sinais é tudo que eu vejo, sintomas é tudo que o paciente está sentindo, é tudo que ele vai mostrar para mim, falar para mim o que ele está sentindo. Então, veja bem, se eu pego um paciente com um transtorno mental, né, um paciente que tem uma debilidade mental, ele raramente vai falar o que ele está sentindo. Ele só vai falar clinicamente o que ele está sentindo, mas a parte mental ele nunca vai falar. Ele nunca vai admitir que ele tem um transtorno. Para uma pessoa que está com depressão, se tu falar que ela está com depressão, não, só estou triste. Ah, Anderson, pô, você está comendo muito, hein, cara? Você está ansioso? Não, só estou com fome. Cara, isso tudo é importante eu ter em mente, veja bem, é importante eu ter em mente que esse paciente ele só está apresentando sinais. E quais seriam esses sinais aí que ele pode apresentar nesse período, Anderson? Dentro do transtorno de ansiedade, gente, a ansiedade ela vai liberar muito cortisol. Cortisol é uma substância do corpo, tá, gente? Esse hormônio cortisol, ele vai alterar as descargas de adrenalina. Aonde? Com essas descargas de adrenalina, o coração ela vai acelerar mais. O coração acelerando, a respiração vai acelerar também. Aí no momento mais do ápice, você vai começar a suar, mão vai suar. E nesse período, Anderson, que o cortisol está circulando, vai vir o que nós chamamos de TCAP, o transtorno compulsivo alimentar. Como, Anderson? Como? Porque esse cortisol aumentando o teu metabolismo, ele vai como se fosse queimar energia, ele vai acelerar. Ele acelerando, ele vai te dar o quê? Vontade de comer a todo momento. Mas sendo que você está ansioso, mas não está praticando atividade física nenhuma. O que você está fazendo? Só comer, só comer. Então, o cortisol ele vai ajudar você a criar aquela gordura abdominal, aquela obesidade abdominal, que vai vir as complicações posteriores. Caraca, Anderson, mas isso por que você está falando que isso está acontecendo atualmente? Porque nessa pandemia, gente, você acaba que você tem alterações tanto com os profissionais de saúde, quanto com os pacientes. Os profissionais de saúde, porque têm medo de se contaminar, têm medo de levar a contaminação para casa e estão trabalhando horas e horas e horas, um atrás do outro, por conta da carga horária que está apertada por conta de vários trabalhos. Enfim, gera-se ansiedade. A ansiedade vai fazer com que ele não durma direito, vai fazer com que ele acabe se alimentando mal, vai fazer com que ele tenha ataque cardíaco, palpitações, o coração ele vai doer. Ah, Anderson, o coração dói? Gente, eu sempre falo, não é o coração que dói, é o músculo do coração. Para vocês entenderem isso, isso é importantíssimo. O coração ele não dói, o que dói é o músculo. Mas de que forma? A musculatura do coração ela não é sensitiva. Eu não consigo, tipo assim, estou sentindo meu coração bater. Eu não sinto o coração bater. Eu não sinto que a válvula está abrindo e fechando. Ah, a bicúspide está abrindo, a mitral está fechando. Eu não sinto. Porque é uma forma diferente de sensibilidade. São nervos diferentes. Porém, a musculatura é uma musculatura aeróbica. Ela precisa de oxigênio para funcionar. Quando esse coração está trabalhando muito intenso, taquicárdico, esse coração ele começa a necessitar de músculo, necessitar de mais oxigênio. Sendo que as artérias coronárias, se elas estiverem obstruídas ou elas estiverem muito congestionadas,
não vai chegar o oxigênio necessário. Aí ele vai começar uma respiração anaeróbica. O músculo ele vai tentar respirar de uma forma sem oxigênio. Então ele vai liberar uma coisa chamada ácido lático. Não sei se vocês já ouviram falar do ácido lático. Esse ácido lático, quando ele é liberado, gente, na musculatura, ele vai causar dor na musculatura. É a mesma coisa quando você vai lá, nunca um tempão sem ir para academia, você vai lá e faz estresse muscular. A musculatura tá lá, caraca, tô malhando pra caramba, babá, no outro dia, não aguento nem levantar. Por que, Anderson? Porque a tua musculatura trabalhou com excesso, além do que ela necessita de oxigênio. Então, quando não tem oxigênio que faz a respiração anaeróbica, né? Esse músculo ele vai liberar ácido lático e vai causar essa dor que vai ficar. Então, se você está palpitando, o coração está acelerando, ele está estressado. Ele está estressado, ele está excitado, ele vai começar a liberar ácido lático. Aí é onde começa as dores no peito pela palpitação, tá? É o que vem do infarto e tudo mais. Aí a gente entra naquele dilema. Quem tem diabetes tem mais probabilidade de ter infarto fulminante. Por quê? A gente aprendeu lá naquela live que eu fiz lá no YouTube, vocês podem assistir depois, que a diabetes ela lesiona os nervos periféricos. Então, se os nervos ao redor do músculo cardíaco estiver lesionado, você vai ter uma dor silenciosa, você não vai sentir, e você pode estar infartando sem perceber. Quando você for ver o infarto fulminante, você apagou, morreu. Entenderam? Então, Anderson, o que tem ansiedade em cima disso? Mais uma vez, a ansiedade ela vai trazer para você aquele desconforto, taquicardia, respiração, sudorese, aumenta a probabilidade de você se alimentar mal. Mas, Anderson, o que isso tem a ver com o paciente propriamente dito? Eu trabalho na Central 60, Central 24 horas. Eu monitoro os pacientes com suspeita e com Covid-19, né? Faço indicação de hospitais, de internação, quando tem necessidade. Eu falo sobre protocolos de isolamento, enfim, eu faço orientações de uma forma geral. Eu atendo por telefone. Então, gente, o que eu tenho recebido de pacientes que ligam, já falando, dando diagnóstico, estou com Covid. Vou dar o primeiro exemplo, foi hoje. Tá? Hoje eu atendi uma senhora, ela me ligou, estou com Covid. Por quê? Estou com dor no peito. Por que acontece? O Ministério da Saúde lança os sinais e sintomas, mas a dor no peito, gente, ela é muito subjetiva. Eu posso desconfiar do coração, posso desconfiar do pulmão, posso desconfiar dos músculos que tem ao redor do tórax. O primeiro que eu desconfio logo é o coração. Sendo que a dor precordial, a dor no coração, ela tem irradiação. E geralmente a irradiação dela é para o ombro, para o braço, para a mandíbula, para as costas, para a região epigástrica. Então, esse paciente, a tendência dele é o quê, Anderson? Ele é sentir dor que vai irradiando o coração. Quando a dor é focal, geralmente num lado só do tórax, é uma que a gente chama de dor pleurítica, geralmente ao redor do pulmão, né? Onde tem a pleura, né? Que é a dor pulmonar. E quando essa dor não tem localização específica, ela pode ser muscular. Por quê? Porque se o paciente está ansioso, né? Ele vai achar que ele está com tudo, ele vai começar a somatizar. O que é a somatização? É quando eu quero ter a doença, eu quero sentir os sintomas da doença. Eu tenho um distúrbio, um transtorno mental que vai fazer com que eu sinta, né, os sintomas fantasma. Eu não estou sentindo dor, mas eu vou falar que eu estou com dor. Foi o que aconteceu com essa paciente. Quando ela falou disso, do pulmão, eu comecei a interrogar, a perguntar os sinais e sintomas dela. E tá, ela, não, a dor é no tórax e nas costas. Não, é só nas costas, tá doendo, mas está vindo para frente, vai para... Não, tá doendo, eu tô com Covid, não é possível. Aí eu fui perguntar, tá tossindo? Não. Tem dor de garganta? Não. Febre? Não. Tá espirrando? Congestão? Não tinha nenhum sintoma gripal. Essa dor vai pro braço? Não faz não. Daqui a pouco ela começou a gritar com o marido no telefone. Ah, pega aqui, não sei o que, tá pesado já, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, a senhora tem criança pequena? Ah, meu filho tem 1 ano e 1 mês. Mas ele é muito levado, eu tenho que estar com ele no colo, porque senão ele quer quebrar tudo. Opa! Aí você já começa a perceber, pô, ela tá com uma criança no colo, agitada, com dor nas costas, não tem sintoma nenhum de gripal, não tem sintoma nenhum cardíaco, esse paciente tem o quê? É uma dor muscular. Aí eu falo para você, mas antes, por que ela não chegou nisso? Porque ela somatizou. Ela está vendo o que está acontecendo e ela já se diagnosticou. Ela nem procurou médico, não procurou, já estou com Covid. Ela já ligou pedindo tratamento. Então, galera, isso é somatizar. Isso é o transtorno de ansiedade. E isso para os pacientes é ruim para a gente que é profissional tentar identificar se esse paciente está com uma doença clínica ou se ele somente está inventando.
Então, é muito difícil eu falar para o paciente que ele não tem dor. Ah, eu estou com dor. Não, você não tem. Mentira. Mas a gente aprende lá em fundamentos, quem não teve fundamentos ainda, introdução, que vocês vão aprender em sinais vitais, a gente aprende que existem 4 sinais vitais e hoje existe o quinto, que é a dor. A dor, ela pode variar de leve, moderada e intensa. Quando a dor é intensa, acima de 7 na escala de dor, na escala de EVA, esse paciente ele apresenta alteração de sinais vitais. Ou a pressão sobe, ou a frequência cardíaca sobe. Se a frequência cardíaca subir, a respiração também altera. Ou seja, se ele tiver realmente com dor intensa, ele vai ter que estar com um desses parâmetros alterados. Se ele não tiver, ou a dor é leve ou moderada, ou ele não está sentindo nada. Aí eu falo, caraca, Anderson, então dá até para pegar o paciente na mentira. Não é pegar na mentira, é a somatização. Esse paciente ele está inventando, muitas das vezes para pegar um atestado, muitas das vezes ele está ali para forjar a fila de atendimento, mas eu nunca posso chegar para o paciente e falar, ó, você está mentindo. Não. Ele tá fantasiando aquilo ali? Beleza, vamos deixar a fantasia dele rolar. Vamos fazer lá no registro paciente relata dor intensa, acima de 7 na escala de EVA, porém, sem alterações de sinais vitais. O médico já vai entender o que você quis dizer, que ele não tem nada. Então, aí o tratamento é com o médico, tá? O tratamento de choque é com o médico. Enfim, o importante é eu ter a dedução. Aí chega um paciente na emergência, pum, desmaia. No meio de todo mundo. Aí ela chegou no hospital, ela subiu a escada do hospital, a rampa, chegou no salão e ela viu que o hospital tá cheio, ela desmaia. Aí você vai falar, caraca, Anderson, o paciente desmaiou, meu Deus, corre, ai, ai, aquela gritaria. Gente, primeiro socorro que a gente presta, com o primeiro atendimento, a gente tem que ter mais calma, tem que ser o mais calmo possível, a gente tem que mostrar que tem segurança naquilo ali. Então, quando você chega para entrevistar o paciente, para você abordar o paciente, ele tá igual aquelas crianças que parece a tua trilha, que você chega assim, ó, dorme, a criança fecha o olho e já dormiu, já viu? Que fica batendo asa de borboleta, assim, o olho abrindo e fechando. Aí o paciente está assim, lá no chão, largado. Aí você vai lá, pega, tem pulso, tá respirando. Aí a pessoa fala, não, ela não está respirando, ela falou que não estava respirando. Aí o paciente começa a fazer a apneia, prender a respiração. Aí você fala, cara, ela tá grave ou não tá grave? Se eu botar ela e levar para a sala vermelha e chegar lá e ela não tiver nada, vão rir da minha cara. Mas também se eu deixar ela ali e ela tiver alguma coisa, vão me processar e caçar meu corém. Não é assim que a gente funciona? A gente fica aquilo entre a cruz e a espada, caraca, Anderson. Mas isso é experiência, gente. Por isso que é importante a gente estudar a mente, a gente estudar essas patologias. Porque se você chegar lá e você souber que ela tá fazendo a apneia, ela tá sem respirar, o coração ele vai parar. Então, se o coração tá batendo forte, ela tá, tu vê que ela tá ali, ela vai fazer aquilo e apagar de novo. Ela tá respirando, ela tá inventando uma desculpa para respirar. Então vamos ver se ela não tá respirando mesmo. Vai lá e tampa a narina dela. Se ela abrir a boca, gente, ela tá acordada. Aí eu não preciso fazer escândalo, não preciso destratar o paciente, eu só vou lá no ouvido e falo, ó, tá feio, levanta aí, filha. Não vou pegar peso, não. Aí o paciente aí começa a vir. Aí quando ela olha pro lado, o marido tá do lado e desmaia de novo. Qual é o problema ali, Anderson? É emocional, é a ansiedade, é o estresse que ela teve com o marido. Mas eu vou falar pro marido, ó, o problema é você? Não, só vou pedir ao acompanhante, aguarda lá fora, por favor. Vou entrar com ela. E quando ela entra, ela dando a chorar, porque ele me traiu, porque ele peguei. Aí melhorou. Aí depois que ela chora, 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 vai lá, toma um diazepam muscular, pressão normaliza, tudo normaliza, tá liberada. Então eu tenho que entender. Agora imagine se eu pego esse paciente nesse estado e levo lá para uma sala vermelha, onde só tem um leito muitas das vezes não tem. Chega um baleado logo atrás, eu estou com uma paciente fazendo o que nós chamamos de síndrome de, desculpa a expressão, porra nenhuma, né? O paciente não tem nada. Ele está fazendo o que nós chamamos de DNV, distúrbio neurovegetativo. Imagina, o nego vai rir da tua cara, vai falar, pô, cara, você não entende, você não verificou sinais vitais, você não sei o que, enfim. Mas, gente, eu não posso falar que o paciente não tem, eu tenho que atender, vou verificar sinais vitais, vou ver se ele realmente está respirando, vou ver se ele tem pulso. Agora, ele não tem, é gravidade, eu corro. Dor no peito, onde chegou dor no peito na emergência. Eu vou falar que o paciente está simulando dor no peito? Eu não posso, eu tenho que rodar eletro, levar o paciente para rodar eletro, botar, tiver que botar no oxigênio, eu vou botar. Aí é diferente. Mas o paciente simular desmaio, gente, e é sempre assim: subiu a rampa andando, chegou na porta do consultório, ou vê que está cheio, cai. Cai. É sempre assim. Pode ser até real, beleza, mas eu tenho que ir lá abordar, afastar as pessoas,
tentar ouvir o paciente, estimular para ver se realmente está dormindo ou não, se está desmaiado ou não. Se um paciente inconsciente ele não sente dor, ele não consegue respirar se eu fechar, tampar a narina, então ele não vai sentir. Então tem certas coisas que são, como é que se digo para vocês, que são É meio caminhos. que o macete, né, professor? É o macete, é isso aí. É o macete. É a coisa que você pega no dia a dia, cara. São coisas que você faz no dia a dia, você vai fazendo no dia a dia. Então é importante eu entender os transtornos, né? E a ansiedade, gente, ele vai gerar isso. Aí, dentro do ponto de depressão, por que entra em depressão isso aí tudo, Anderson? Porque eu vou pegar o idoso. O idoso hoje, ele está restrito. Ele está totalmente enclausurado, ele não pode sair. O coroa não pode jogar o baralho na praça. O coroa não pode levar o passarinho no portão, porque a família vai encher o saco. Tá em quarentena, você vai pegar Covid, volta para casa. O coroa, gente, aquele idoso, ele sempre se sentiu o cabeça da família. É ele que comanda a família. Nesse momento, ele virou a criança da família. Nesse momento, aquela idosa que é a mãe da família, a matriarca, a dona lá que cuida da casa, os filhos, não, mamãe, você tem que ficar em repouso, você não pode se expor. Não, mamãe, fica lá que eu vou fazer comida. Gente, tirou isso do idoso, que são as atividades que ele faz diária, esse idoso ele vai sentir o quê, gente? Rejeitado, desprezado pela sociedade. E isso vai levar ao quê? A ansiedade. E alguns idosos, eles são vitimizadores, eles são somatizadores. Eles vão inventar dor no peito, eles vão inventar dificuldade de respirar, eles vão inventar uma série de coisas para chamar a atenção sua. Aí o paciente vai ligar, meu pai tá passando mal, meu não sei o que tá passando mal. Aí você fala, cara, vamos lá, o que tá sentindo? Aí você começa, Professor, oi. gravidez psicológica também pode ser considerado um transtorno de somatização? Então, a gravidez psicológica, ela somatiza quando você quer estar grávida, né? Geralmente você fala assim, eu vou estar grávida, eu tô grávida, eu tô grávida. Pode gerar, sim, uma liberação de hormônio, que é o HCG, né? Que é o beta-HCG. E essa liberação hormonal, o sistema nervoso vai entender que você tem uma geração de feto ali e vai fazer as alterações no teu corpo fisiológico. Aumento do perímetro abdominal, alterações na mama, como se você estivesse grávida. Quando você vai fazer a primeira ultrassonografia, não tem saco gestacional nenhum. Você só tem o que nós chamamos de gravidez psicológica, como eles chamam. Então, isso pode vir de um transtorno de ansiedade, tá? Como assim ansiedade? É aquele casal que quer porque quer ter um filho, é aquela mulher que está perdendo a família e precisa dar um filho para o marido. Isso acontece, gente, na grande maioria das famílias. E ela vê que está perdendo o marido porque ela não consegue dar aquela criança, então ela vai tentar somatizar, como você acabou de falar, inventar aquilo na cabeça que ela precisa estar grávida, ela tem que estar grávida, ela vai estar grávida, e vai acontecer o que com ela? Ela vai ter liberação de hormônio, HCG, e o corpo vai entender que ela está grávida. Então isso pode acontecer. Não acontece com todas as mulheres, mas pode acontecer. Então preste atenção, gente. Olha como isso tudo pode ocorrer quando eu estou dentro de saúde mental. Então eu preciso saber a clínica, saber os sinais e sintomas de uma doença e também preciso entender a mente do paciente. Então, esse idoso ele tende a entrar em depressão, gente. E essa depressão acaba com a imunidade de qualquer um. Quando a cabeça não está bem, o corpo padece. Não é assim que a gente aprende, né? A regra, assim. E vai ser assim. Aí o idoso já tem as doenças pré-existentes, já tem um risco maior de contrair uma infecção como a Covid. Ele entra em depressão, aí vem um neto que vai brincar na rua, jogar uma bola, soltar uma pipa. Quando retorna, acontece o quê? Contamina o idoso morre em casa. Aí entra a família doente. Quando um da família está doente, a família inteira está doente. Então, gente, isso aí é aquela bola de neve. Por isso que eu falei que essas alterações são as principais hoje que nós devemos. E, gente, vai vir concurso, vai vir prova. Olha só o que o tio aqui está falando. Conteúdos que vão cobrar. Enem, quem for fazer Enem, redação, estuda sobre Covid. Entra no site do Ministério da Saúde. Estudem sobre políticas de saúde, sobre presidente. Gente, um desses aí vai ser o tema. Esse é foco para ser o tema dentro da redação do Enem. E dentro de uma prova de concurso que eu for prestar no que vem, por exemplo, se eu for prestar militar, gente, vai cair saúde coletiva, vai cair protocolo de Covid, saúde mental, transtorno de ansiedade, somatização, depressão, transtorno. Isso é certo. É só você parar e pensar o que está acontecendo hoje com a sociedade, o que está acontecendo hoje com os pacientes.
É isso que a saúde mental é, né? Não desmerecendo a esquizofrenia, não desmerecendo os transtornos obsessivo-compulsivo, as psicoses, não desmerecendo. Mas esses transtornos hoje são os transtornos que eu preciso ter em mente. Por isso que eu passei alguns filmes para vocês, quem conseguiu ver, beleza. Vocês conseguem ver através dos atores como são e como é realmente um paciente com transtorno mental, gente. Muita gente não percebe, você às vezes não percebe que um amigo tem, um familiar tem. Quando você começa a ver a doença, que você vê que aquilo ali realmente é uma alteração mental, você começa a ver que aquela pessoa precisa de ajuda. E esse momento é o momento que você tem que ser o mais singelo possível, o mais simples, para você conseguir direcionar esse paciente, levar ele a um psicólogo, ou então levar ele até mesmo ao psiquiatra. Entenderam, gente? Essa é a minha revisão de neuropsiquiatria. Vou deixar aberto agora. A gente tem 7 minutos aí de perguntas. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá. Ô, Wanderson, eu percebi que nesse tempo de isolamento, a minha filha, ela anda chorando pelos cantos. Uhum. Ela vai para um cantinho e fica chorando. Assim, eu não sei se é um tipo Então, isso aí pode ser o que nós chamamos de... pode ser um tipo de transtorno de ansiedade que pode estar causando alterações. Ela pode estar vendo muita reportagem, ela pode estar prestando atenção em conversas de pessoas que estão vendo morte, que pode morrer. Vocês mesmos da família podem estar falando sobre isso perto. Cara, falar de morte com criança, a criança ela está aprendendo, ela está com curiosidade de aprender o que é aquilo. E quando você vê que entes queridos, colegas estão perdendo os avós, as mães, ela vai logo associar. Claro que a criança, na grande maioria, ela é fechada no cantinho dela. Ela não vai querer expor para os pais. A não ser que os pais sejam muito abertos e transparentes. Quando não, a criança ela vai ficar naquele mundinho. E a tendência dela é evoluir para depressão se isso aí não for investigado. Então, a indicação aí é sempre você levar ela ao psicólogo. O psicólogo tem o melhor caminho para chegar onde ela está, o que ela está sentindo. Ou você chegar a uma conversa, conta com a mamãe, você está se sentindo triste, o que houve, você quer conversar comigo. Se ela ficar receosa com isso, não deixe isso para passado. Leva um psicólogo, o psicólogo vai saber conversar com ela, vai saber identificar qual foi o trauma. Que isso é um trauma. Pode ser um trauma por informação, um coleguinha que falou que perdeu a mãe e o pai por Covid, e acaba que ela vai querer associar a família. Então, isso aí tudo pode ser a mente da criança. Então, é importantíssimo que a gente mantenha essas crianças hoje, até mesmo nossos idosos, e a gente mesmo. Esquece notícia, galera. Uma boa música, vamos dançar, vamos reunir a família de dentro de casa mesmo e começar a lembrar momentos bons da família, rir um pouquinho, gente, rir é a melhor coisa que tem. Isso aí espanta qualquer tipo de ansiedade, entendeu? Então isso aí é importante, Simone, você identificar isso daí e começar a investigar. Chama ela para conversar, conversa com ela. E assim, eu fico um pouco longe de casa, porque como eu moro em Caxias, eu trabalho na Barra, então eu fiquei um bom tempo isolada no trabalho, tal, sem vê-la, essas coisas todas. E a gente tem uma certa preocupação com a minha mãe, né? Porque minha mãe é diabética, é hipertensa, é cardíaca, então a gente tem essa certa preocupação. E ela está acompanhando tudo isso, porque ela fica com a minha mãe para poder trabalhar. E a gente fica nessa preocupação. E ela não quer ter contato com as pessoas, ela mesmo fala: não toque em mim, não tem abraço, não tem beijo. E pergunta quando que o corona vai embora. Entendeu? A Isso é um preocupação é quando trauma, que o corona isso é vai um embora. trauma. Isso aí acaba dando um pânico, né? De vez em quando ela vai explodir, ela vai tender a chorar, se isolar, que vem o isolamento social. Então é bom você conversar com ela e se ver que isso aí está realmente afetando o cotidiano dela, leva um psicólogo. Não espera, não. Leva um psicólogo, vai num posto de saúde se você não tem plano, conversa com o psicólogo vai saber identificar e chegar ao melhor sentido da vida dela, tá? Gente, alguma pergunta mais, galera? 3 minutinhos, vamos lá? Alguém mais? Gente, isso é uma revisão, tá, da matéria. O nosso objetivo é que isso continue, talvez vai continuar semanalmente agora, tá? Então, talvez nossas aulas sejam gravadas aqui em 3 turnos, ou manhã, ou tarde, ou noite, tá? Então, a gente vai tirar um pouco, fugir um pouco daquele foco. Claro que os vídeos vão ficar gravados, como eu estou gravando a aula de hoje, tá? Vai ser repassado para vocês no Classroom, vocês vão receber a videoaula, tá bom, galera? Isso é importante vocês saberem, vocês vão receber essa videoaula e vocês vão poder depois fazer um resumo de vocês, tirar dúvida. Mas lembrando, eu vou estar aqui, tá? Pelo WhatsApp, por e-mail, se vocês quiserem tirar dúvida, onde se eu fico com uma dúvida, eu fico com vergonha de perguntar, não tem problema. Me chama no privado lá, ou então no grupo, lança a pergunta, assim que eu estiver disponível, às vezes eu estou dando aula, eu estou atendendo, eu não estou podendo falar. Mas assim que eu ver a mensagem, eu sempre respondo todo mundo. Tá bom, galera? Mestre, Oi.
Eu queria falar, cada pessoa, eu queria falar sobre o temperamento, Uhum, sobre os tipos de temperamento. uhum. E nisso, quando a pessoa passa a ter mais de um temperamento, é considerado um transtorno ou é algo normal diante Então, de uma situação? o temperamento é aquilo que eu falo para vocês. Vocês viram lá como é que funciona o temperamento, né? O temperamento ali tem muita variação, tá? Como é que seria essa variação aí de temperamento? Como eu falei para vocês, existe o temperamento que você tem, a sua característica, a maior parte dos sinais e sintomas de você seria ali, é muito subjetivo, aquilo é objetivo, né? E tem alguns sinais e sintomas que eles intercalam em outros. Quando você fala de temperamento, você tem um temperamento só. Mas você pode ter variação de temperamento dependendo do estresse que você está passando. Por exemplo, você tem um temperamento tranquilo, mas se alguém te estressou, meu irmão, vai virar uma loba. Você pode ser a pessoa mais tranquila, mas se alguém mexer com a tua mãe, se alguém mexer com alguém, você pode variar de temperamento. Não é que você tem um transtorno mental quando você varia. Se essa variação ela for momentânea, somente de um momento, beleza. Agora, se isso se tornar consecutivo, você pode ter transtorno de personalidade. Aí já entra a personalidade. Mas é comum você ter esse temperamento. Você tá bem, daqui a pouco você tá agitada por conta de um estresse. Entendeu? Entendi, obrigada. Então é isso, galera. Boa noite para todos. Aguardo vocês lá no privado. Muito obrigado, tá, pela presença de vocês. Durante esses dias a gente vai lançar o vídeo aí, tá bom? Beijo no Valeu, coração de professor. todos. Obrigado, meu parceiro. Valeu, um Tamo abraço. junto, professor. Valeu. Tamo junto. Valeu, irmão. Tchau, tchau.